Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e hoje na aula de Biscuit da Casa da Fonte a gente vai falar um pouquinho sobre o tingimento de massa e as misturas possíveis de se fazer, mais precisamente como a gente pode chegar nas cores pastéis que estão super na moda. Antes da gente começar as misturas, eu queria falar para vocês sobre a massa. Essa massa aqui, ela não é uma massa de biscuit original, ela é aquela massa que eu ensinei a fazer no primeiro vídeo, à base de amido de milho e cola branca. Então só vai esses dois ingredientes. Ela é bem diferente da massa de biscuit comum que a gente compra na loja, porque essa ela não precisa ir ao fogo e ela é muito mais econômica. Apesar disso, a textura dela também é um pouco diferente, mas dá pra gente modelar e dá pra fazer coisa bem legal. Por isso que eu já deixei a receita aqui pra vocês, porque ela é mais fácil pra gente fazer em casa. Eu já deixei aqui tingida a minha massa na cor natural, ou seja, sem tinta nenhuma, a azul, a amarela e a vermelha. Então aqui eu já tenho essas três massas tingidas com tinta guache. E o bacana que vocês vão notar nesse vídeo é que a partir dessas três cores, mais a massa natural, a gente consegue chegar em várias outras cores, possibilitando a vocês uma paleta de cores muito maior com muito menos tinta. Então dessa maneira você gasta menos e você tem uma variedade maior de cores para poder trabalhar. Bom, então vamos lá, vou deixar as tintas aqui de lado e a gente vai começar as misturas. Primeiro, eu vou fazer o verde, tá? Pra gente fazer o verde, a gente precisa de um pouquinho de amarelo e um pouquinho de azul. Eu, normalmente, eu gosto de colocar mais amarelo do que azul, tanto que eu coloquei aqui em quantidades diferentes. Porque se eu colocar mais azul que amarelo, ele vai parecer mais azul do que verde. Vocês vão notar que à medida que a gente aprende a misturar uma cor com a outra, a gente também aprende a dosar. Então é muito comum que você note, a olho mesmo, que algumas cores elas precisam mais de uma primária ou mais de outra primária, para que ela forme uma cor secundária. Parece meio complicado a nomenclatura, mas com o tempo vocês pegam. As primárias são aquelas cores base, as cores que elas existem por si só, elas não precisam de misturas para serem feitas, que são essas três. E as secundárias são aquelas que a gente mistura as primárias para formá-las. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho duas primárias, o amarelo e o azul. Com o amarelo e o azul eu formo uma cor secundária, que é o verde. Ó, vou deixar aqui pra vocês verem, certo? Agora a gente vai fazer uma outra cor secundária, que é o laranja. Para isso a gente vai precisar de um pouquinho de massa amarela e um pouquinho de massa vermelha. Eu também coloco menos vermelho do que amarelo, porque eu quero que fique um laranja mais amarelado, para ele não ficar muito forte, tá? Então, usando as primárias amarela e vermelha, eu consigo chegar na secundária, que é o laranja. Dessa maneira eu consigo aumentar minha paleta de cores para trabalhar de massa. De certa forma, é uma forma de gama. Sim, uma gama nova de cores. Ó, certo? Por último, eu vou formar a terceira cor secundária a partir do azul e do vermelho, que é o roxo, tá? Então, eu vou pegar mais vermelho do que azul para formar a nossa cor secundária, que é o roxo. Ao longo do treinamento, conforme vocês forem pegando o jeito, vocês vão notar que a mistura também fica mais fácil. E aí vocês podem até criar cores diferentes para vocês, né? É muito interessante que a gente aprenda como misturar, como fazer essa base, porque a partir dela a gente consegue outros resultados, novos resultados para criar uma nova paleta de cores e usar na modelagem. Ó, aqui eu já criei meu roxo, vou por aqui do lado também. Então aqui nós formamos já três cores secundárias. Nós tínhamos uma paleta de três cores, que são as primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. E a partir dessas primárias a gente formou outras três secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo. Então agora a gente foi de três cores para 6. Para mim poder aumentar ainda mais essa variedade de cor, eu posso transformar essas cores em cores pastéis.
Então aqui eu já tenho até meu paninho para limpar a mão, para que uma cor não interfira na outra. Para mim transformar qualquer cor em cor pastel, eu preciso clarear ela. E eu só consigo clarear utilizando a massa natural, a branca, né? Como que a gente faz isso? Então vamos lá. Aqui eu já tenho então todas as minhas cores, as 6 cores, as primárias e as secundárias. Agora eu vou acrescentar o branco nelas. E aí vocês vão perceber que com o branco, deixa eu colocar até aqui do lado, para vocês entenderem que eu estou adicionando o branco. Com o branco eu consigo criar ainda outras cores, então a minha paleta já aumenta muito mais, ó. Se eu pegar, por exemplo, um pouquinho de branco com um pouquinho de roxo, eu vou ter um lilás bem clarinho. Vocês vão ver que interessante. Eu consigo formar minha paleta de cor pastel sem precisar comprar novas cores de guache, novas cores de tinta. Dessa maneira eu consigo ter mais cores por menos gasto. Ó. Então olha só que diferente que fica. Aqui, se eu pegar o meu branco e acrescentar um pouquinho do laranja, eu também consigo chegar num tom pastel de laranja. Vou colocar aqui na frente para vocês perceberem a mistura. Adicionando o branco nas cores, além de clarear, eu deixo a massa bem mais maleável, porque a tinta dá uma ressecada nela. Ó, aqui eu formei o laranja, pastel. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde, vou misturar com o branco para formar um verde pastel. Vocês vão notar O quanto a gente consegue produzir novas cores sem utilizar mais tintas, tornando o processo muito mais econômico. Ó, então aqui eu já tenho o lilás, o roxo, o lilás, o laranja e o verde. Agora eu vou adicionar a massa branca nas minhas cores primárias. Então eu vou pegar um pouquinho do amarelo, vou misturar com o branco, para ele ficar um amarelo bem pastel, bem claro. Olha só que bacana. Vou fazer a mesma coisa com o vermelho. E o vermelho vocês vão ver que é legal, porque você já forma o rosa. Como o vermelho ele não tem uma variação pastel, né? Ele já forma um rosa, o que dá para vocês a possibilidade de criar uma nova cor. Olha só que bacana. Deixa eu colocar um pouquinho mais de branco para ficar bem clarinho. E por último, o meu azul. Um azul bem clarinho, bem calminho. Olha só quantas cores a gente conseguiu criar a partir só dessas 3 cores, desses 3 tingimentos. Então aqui a gente conseguiu fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cores no total. Aí na sua casa você pode explorar outras misturas para formar outras cores e compor a sua paleta. Dessa maneira você não precisa comprar tantas tintas e você consegue também criar um processo de mistura próprio. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem muito essas cores lindas que a gente fez. E é isso. Um beijo, vai passar!